Irmãos, nós retornaremos os nossos estudos no livro da Providência. Qual é o livro da Providência? Isso mesmo, o livro de Esther, que demonstra a soberania de Deus na história do seu povo e na preservação dele. Nós estamos aprendendo como Deus preservou o seu povo e também estamos aplicando muita coisa na nossa vida. Deus de fato tem nos preservado até aqui, irmãos. Como eu já falei para vocês nos sermões passados, o livro de Esther é o livro da providência divina. E no sermão pregado no dia 8 de dezembro, pela manhã, intitulado Sofrimento e Esperança, nós vimos Mordecai, ou Mardoqueu em algumas versões, e todos os judeus presentes nas 127 províncias do Império da Média e da Pérsia, mergulhados em um profundo desespero e sofrimento. Haja vista, Amã havia marcado o dia do genocídio do povo judeu. E eu falei para vocês, neste sermão passado, que isso foi marcado, esse genocídio, entre o dia 7 e dia 13 de março do ano 473. E aí eu disse para vocês que essa diferença entre o dia 7 ou 13 compete à questão de análise de calendário. Se você for olhar pelo calendário gregoriano, você vai ver uma data. Se você olhar pelo calendário lunar, que é o calendário que o povo judeu utiliza, você vai ver uma outra data, uma diferença aí. Não há discrepância. Qualquer maior curiosidade é só voltar lá no YouTube, canal da igreja, e observar esses detalhes que eu trouxe para os irmãos. No sermão, uma rixa e um plano de genocídio, que eu preguei no dia 24 de novembro. Tá bom? Tem lá esse detalhe. Mas Mordecai, queridos, estava muito inconformado. Ele rasgou as suas vestes, ele lançou cinzas sobre sua cabeça, ele vestiu o pano de saco, demonstrando o seu luto e sua tristeza. E ele busca socorro. Mordecai quis chamar a atenção de Esther. E ele chamou de fato. Ele demonstrou que a calamidade que havia sido decretada contra o seu povo era algo que estava consumindo o seu coração. Ele amava o seu povo, ele amava o seu Deus, e Mordecai mostrou que tinha abandonado, nós vimos isso, toda a associação com a cultura pagã, lá em Suzã. E como servo de Deus, o que ele deseja agora? Ele deseja ardentemente o livramento dos seus compatriotas em todo o Império Romano. E obviamente, Esther, a rainha Esther, sua prima irmã, sua prima filha, poderia ser um instrumento nas mãos de Deus para isso, para ser usada a prover um possível livramento. A rainha mandou, a gente viu, o seu mordomo de confiança e o seu eunuco pessoal até Mordecai, e ele fez saber, por meio deste mordomo, por meio deste eunuco, todo o intento de Amã. Amã foi aquele inimigo que eu disse a vocês, que era um inimigo histórico que surge como uma fênix, que renasce das cinzas, e agora esse inimigo tem a hegemonia do imperador. Xerxes deu poder a este homem, e este homem é o segundo homem em todo o império. No capítulo anterior, nós vimos que o pedido de socorro chegou até a rainha Esther, que em primeira instância ela hesitou, ela teve medo. Ela já tinha alguns dias que não estava na presença do seu rei, do seu marido. Mas a situação era muito aguda e era chocante, extrema urgência. Mordecai instou que Hadassa encorajasse-se a ir falar e posicionasse-se diante do rei. Talvez por esse propósito, para socorrer o seu povo de tão terrível mal. E este momento eu chamei, quando Mordecai estava inquirindo a sua
a sua prima, irmã, que tomasse coragem para proteger o seu povo, eu chamei de um choque de realidade. Esther, enfim, ela se desvencilhou de toda a glória, de toda a opulência de Suzã e todos os status de rainha, toda a glória que Suzã e o seu status de monarca poderia lhe oferecer. Ela encontrou-se com Deus. Deus a encontrou. Ela se reencontrou com as suas raízes. Ela entende que a sua missão e propósito em Deus tem o motivo. E por isso Deus moveu todas as peças do tabuleiro para que a rainha Esther se tornasse imperadora ou imperatriz ou ali adjunto ao rei na Média da Pérsia. E agora ela passará a agir por fé e por resignação e por coragem. E o sentimento heróico brotou no coração de Esther. Então, as irmãs agora ficaram mais felizes, né, irmãs? Porque a imagem que a gente tinha de Esther era sempre aquela irmã perfeita, né? E aí eu mostrei para vocês que nem sempre ela foi a cereja do bolo. Mas, quando Jesus nos encontra, a gente se torna realmente o que Ele quer nas suas mãos. Um sentimento heróico brotou no coração desta mulher. E agora ela deseja o seu Deus e ela quer o bem do seu povo. Ela ama o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que também é o seu Deus. Ela se desvencilhou também de todas as opulências, como eu disse, do império pagão. E agora ela está disposta até entregar sua própria vida, a morrer, para ver o livramento do seu povo. Ela decidiu isso. Então ela chamou Mordecai no final e a gente viu que ela pediu que ele instituísse um jejum a todos os que habitavam em Suzã. E não somente os judeus de Suzã, mas ela e todas as suas servas passaram também a jejuar. E elas jejuaram 3 dias, todos os judeus e Esther e suas serviçais. Elas jejuaram por 3 dias. E fizeram o que nesse tempo, irmãos? Não está implícito no texto, mas a gente acredita que onde tem jejum, tem oração. E eles oraram muito ali e pediram com certeza que Deus desse a Esther fé, resignação e coragem, e ela pudesse se mover por esse momento, guiada por Deus. Eu lembro que na pregação passada eu trouxe para os irmãos que esses elementos de princípios espirituais não podem faltar para as nossas vidas. Nós precisamos ter vida de oração e precisamos jejuar também, irmãos. E eu espero que os irmãos tenham capturado isso. Eu falei para vocês, lembrando alguns textos da palavra do Senhor, que algumas castas de demônios só saem, Jesus mesmo disse, com jejum e oração. Então, o jejum não muda o poder de Deus. Deus não vai se tornar mais poderoso por causa do seu jejum, mas o jejum é uma disciplina para que nós nos aproximemos mais desse Deus Todo-Poderoso. E nós o compreendamos mais, tenhamos discernimento, sabedoria para tomar atitudes. É o que a gente vai ver hoje. No sermão desta manhã, nós iremos ficar focado em 2 personagens que são fascinantes nesse enredo fascinante. Eu vou destacar a postura de Esther. A postura e o movimento de Esther. E depois nós vamos destacar, mais brevemente, a postura e o desenvolvimento de Amã. Com Esther, você vai ver como ela está trilhando o caminho piedoso e gracioso. E Amã, você vai ver ele trilhando um processo cada vez mais invejoso, vaidoso e destrutivo. Você vai ver contrição, simplicidade e sabedoria na vida e na postura de Esther. E obviamente ela tem isso em resposta depois que ela esteve com Deus. Antes de estar com Deus, ela não poderia ter essas virtudes. E você vai ver no mau exemplo de Amã, toda a vanglória e prepotência. E mau exemplo e maus intentos no coração de um homem que está completamente fora da vontade de Deus. É assim que a gente vê pessoas trilhando esses 2 caminhos na Suzã que nós vivemos.
Então você vai ver pessoas, você conhece pessoas que trilham o caminho da piedade, e existem pessoas que não querem nada com a piedade, querem apenas a satisfação própria, e elas estão dispostas a qualquer coisa, porque elas também acham que estão acima de qualquer coisa. Então eu chamei esse quinto sermão, no livro de Esther, que é o capítulo 5, de sabedoria obtida pela graça e a cegueira destrutiva do orgulho. A sabedoria obtida pela graça e a cegueira destrutiva do orgulho. Meus irmãos, nós temos que ter cuidado em Suzã, porque nós podemos acabar caminhando por um ou outro caminho. Não tem como trilhar os dois caminhos ao mesmo tempo. Não se coloca os pés em um caminho e em outro. Ou você trilha o caminho da piedade, ou você trilha o caminho da depravação. Nós precisamos ter cuidado disso. A primeira cena, meus irmãos, se passa em o versículo 1 e o versículo 2. Ponham os seus olhinhos no texto. E nós vamos fazendo a leitura, aí mesmo sentadinhos, e fazendo as aplicações como a gente já está acostumado aqui no livro de Esther, dentro dessa narrativa. A gente vai ver aqui no verso 1 e 2 os primeiros passos de Esther. Primeiros passos depois da sua consagração a Deus. E isso deve ser também os seus passos, meus irmãos, depois da vida consagrada ao Senhor. Eu chamei essa primeira cena de a rainha contrita nas mãos de Deus. Verso 1. Ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. E o rei estava assentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Meus irmãos, esta cena apresenta a rainha Esther dirigindo-se de forma corajosa até a presença do rei Assuero, o rei Xerxes. Já se passavam mais de 30 dias, mais de um mês, que ela não encontrava o seu marido. Ela não tinha vida de intimidade íntima com ele, há pelo menos 30 dias. Ela malmente cruzou com o seu marido pelo saguão real. Malmente ela passou por ele. Os irmãos devem lembrar que no capítulo anterior, neste capítulo, no verso 11, antes de Esther render o seu coração para Deus, ela havia dito que todo servo, toda serva, sendo homem ou sendo mulher, que se aventurasse entrar na presença do rei, na presença de Assuero, sem o seu consentimento, poderia ser alvo da sentença de morte. Os povos inimigos intentavam entrar na presença dos reis, de imperadores, para tirar-lhes a vida. Por isso existia, como eu já havia dito isso para vocês no sermão passado, esse cuidado. Então, os povos antigos também tinham o monarca ou o imperador como uma espécie de Deus. E a sua palavra, sendo ela certa ou errada, deveria ser seguida à risca. Então, Assuero está assentado no seu trono, no pátio real, ali do seu aposento oficial, e ele está esbanjando toda a sua opulência, sua riqueza, o seu domínio. Era como se os súditos estivessem vendo naquele momento e servindo uma certa, com muitas aspas, entidade. Mas era este o sentimento que aquele povo tinha. Eles olhavam para Xerxes e comparavam Xerxes como uma divindade. Quem olhasse para o faraó, o rei do Egito, naquela época, dizia: nós estamos servindo um Deus. Então, Xerxes se comportava como um Deus. As pessoas, os seus súditos, o viam como uma espécie de divindade. Havia muito receio entre os que serviam Xerxes,
se algo causasse algum infortúnio, algum incômodo ao rei, algum descontentamento ao rei. Então eles viviam ali tensos. Mas Esté não tinha medo. Esté não tinha medo porque ela antes buscou a face de Deus. Esté está olhando verdadeiramente para o Deus verdadeiro. Esté não está com os olhos extraviados, irmãos. Esté sabe que aquele que está sentado no seu trono é rei. Sim, ela reconhece, ela diz isso. Ela sabe que é o seu marido, ela tem convicção disso, mas ela sabe que ali não é uma divindade, não é uma entidade divina. Ela sabe que é um homem simples. Ela buscou a face do seu Deus. Esté está cheia de Deus. Ela havia jejuado 3 dias sem comer e sem beber. Ela estava em comunhão com Deus. Esté havia se encontrado com o Senhor e havia colocado a sua vida completamente nas mãos do seu Deus. O texto começou dizendo que ao 3º dia, onde ela foi se encontrar com o rei, ou seja, uma inferência ao 3º dia do seu jejum. No 3º dia do jejum, em que a própria Esté convocou todo o seu povo em Susã, ela e suas filhas, suas serviçais, estavam jejuando e orando, e ela entregou-se nas mãos de Deus, e ela não via Xerxes como Deus, ela olhava para o Deus, e ela se apegou para o Deus verdadeiro. Ela colocou o seu coração nas mãos do Senhor, em contrição íntima com Deus. Isso é maravilhoso, né, irmãos? Enquanto ela não pôde estar intimamente com o seu marido, ela pôde estar intimamente com Deus. Ela pôde estar com o seu coração contrito ao Senhor. Esse é o primeiro ponto de uma vida piedosa. É ter contrição. É deixar todas as coisas e buscar a face de Deus. Enquanto ela foi se aproximando do rei Xerxes, ainda quando ela estava no pátio, ela trajava a sua indumentária real, ela se vestiu para que fosse mesmo identificada como a rainha, sua posição política. Todos poderiam dizer, quando ela chegou ali no pátio, a rainha chegou. Mas como assim? Como é que ela chega sem avisar? Ela sabe o risco que ela está correndo. O que é que tem encorajado essa mulher a tomar uma atitude assim, que aparentemente é imprudente? Ela sabe, segundo a nossa lei, que quem se aventura a agir dessa maneira como ela está, mesmo embora sendo rainha, pode ter seu pescoço, sua cabeça decapitada. Mesmo assim, a rainha vestiu suas trajes reais e foi numa atitude de coragem, meus irmãos. O seu coração estava cheio de Deus, cheio da coragem que procede de Deus. Xerxes, quando viu Esté, quando ele olhou a sua esposa, eu acho que os olhos dele brilharam. Ele viu o encantamento, ele viu a beleza de sua esposa, e ele estendeu o seu cetro de ouro para ela, demonstrando a sua aceitação e o seu livramento de morte. Quando ele estendeu o cetro de ouro para ela, ele deu a ela o seu indulto, e Esté abaixou-se e tocou na ponta do cetro, dizendo: eu me sujeito à sua autoridade, meu rei, meu marido, meu imperador. Eu estou submissa a isso. Mas antes que os irmãos se lembrem, antes que os irmãos esqueçam, na verdade, vale a pena lembrar que quando o Assuero estendeu o seu cetro de justiça para ela, liberando ela a estar diante dele, ela esteve primeiro aonde? Na sala do Rei do Universo, em oração. Ela havia estado com Deus, em oração, em contrição, e ela recebeu primeiro o favor de Deus. Antes de receber o favor dos homens, antes de receber o favor de Xerxes, ela recebeu primeiro o favor de Deus. E, meus irmãos, a vida de contrição nos leva a ter favor de Deus em nossas vidas. Quando nós buscamos a face de Deus e quando nós caminhamos para isso, como Esté fez, quando oramos e jejuamos, quando temos uma vida contrita com Deus, o Senhor estende o seu cetro a nós, Ele nos favorece.
As benevolências deste mundo, queridos, se é que nós podemos chamar de benevolência, as coisas que o mundo oferece, as vantagens que o mundo nos dá, transvestidos de benfeitorias, não se compara em nada àquilo que Deus pode nos oferecer e nos favorecer. Quando nós buscamos a Deus em oração, quando buscamos a Deus em jejum, eu espero que você desenvolva de fato uma vida piedosa de oração e de jejum diante de Deus. E de prática, de piedade diante de Deus, buscando a sua face. E você terá o seu cetro estendido ao seu favor. A graça e a misericórdia de Deus. Antes de você buscar a graça e o favorecimento dos homens, você deve buscar a graça e o favor de Deus, como Esther fez. E isso só acontece em comunhão contrita com Deus. Antes de nós sairmos para buscar o favor dos homens, por mais proeminente que eles sejam, porque os nossos corações, irmãos, são tentados a buscar os homens que têm algum tipo de status, que estão em qualquer tipo de posição, que pode nos favorecer. A gente vai buscar essas pessoas, na ânsia, na perspectiva de que eles venham nos ajudar, nos socorrer. E esquecemos de buscar o Deus Todo-Poderoso, o Deus do universo, o Deus que tudo criou, que criou as nossas vidas. É Ele que tem o favor que nós precisamos. Se Deus não nos favorecer, o que importa é o favor dos homens. Não vale nada, meus irmãos. Então, primeiro precisamos fazer como Esther, seguir o caminho da piedade, o caminho da contrição, o caminho da oração e do jejum, e buscar primeiro a face de Deus, nos encontrarmos primeiro com o Senhor e recebermos o seu favor, nos submetermos à sua autoridade. Nós precisamos buscar a face de Deus e termos vida contrita. Isso demonstrará que nós teremos um coração quebrantado e sincero diante de Deus. Nós precisamos fazer isso. Você talvez precise fazer isso. Qual foi o último dia que você esteve em uma audiência com Deus? Que você parou para ir até Deus e ficar ali e quebrantado, orando, buscando a sua face, entregando o seu coração em uma atitude de um servo, em uma atitude de um filho, em uma atitude daquele que busca o seu favor. Qual foi o último dia que você fez isso? Faça-o e Deus manifestará certamente, Ele abençoará você com o seu favor. Esther entrou naquele pátio e se apresentou diante do imperador sem medo. Porque antes ela esteve com Deus. Maior do que Xerxes é Deus, maior do que todos os homens é o seu Deus, o Deus que pode lhe favorecer. Esther tinha também, meus irmãos, uma causa nobre. Ela precisava plantear uma causa nobre diante do rei. O rei, com o seu império, ele tem tudo aos seus pés. Mas Esther tem algo no seu coração que ela guarda e reserva. E ela sabe que esta causa era algo muito difícil. Ela sabe que esta causa, à vista dos homens, era impossível. Por isso que ela foi apresentar primeiro diante de Deus. E depois ela foi buscar o seu marido, o seu rei, o seu imperador. Veja como ela vai seguir. Mas antes de eu seguir aqui, deixa eu mostrar para vocês um texto em Provérbios, capítulo 21, versículo 1. Em Provérbios, capítulo 21, versículo 1, tem esse texto, essa referência aqui, meus irmãos. Como o ribeiro de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Então, quer um homem mais proeminente que Esther poderia buscar? Assuero. Você pode estar querendo, buscando, precisando do auxílio de alguém proeminente. Mas onde é que você precisa colocar o coração dessa pessoa? Primeiro, nas mãos de quem? De Deus. Esther colocou o coração do seu marido nas mãos de Deus. Ela não contou com a sua beleza. Ela não contou com a sua fragrância. Ela não contou com as suas vestes. Ela não contou com nada disso, irmãos. Ela contou com Deus.
Ela colocou o coração do seu rei nas mãos de Deus. Coloque também o coração desta pessoa, de alguém, de alguma coisa que você precisa, primeiro em Deus, em oração. E Deus inclinará essa pessoa, este alguém, à vontade dele. Pode ser o seu marido mesmo, o seu próprio esposo, sua própria esposa, o seu filho, o seu patrão. Coloca o coração dele nas mãos de Deus em oração. E Deus favorecerá, irmãos. Deus moverá, porque Deus vai cumprir a sua vontade, que é perfeita e agradável. Agora é importante lembrar, meus irmãos, como eu estava dizendo, que ela tem um sentimento, um desejo nobre no seu coração. Mas só que essa causa nobre era compatível à vontade de Deus. Deus não estará, meus irmãos, forçado a cumprir os nossos caprichos. Você não entrega as coisas na mão de Deus esperando que Deus vá resolver tudo, porque às vezes nem tudo que você tem no seu coração é nobre. A causa tem que ser nobre. O sentimento tem que ser para a glória de Deus. Tudo o seu intento, todo o seu desejo tem que redundar em uma coisa: a glória de Deus, não a sua própria glória. Porque se for algum sentimento, algum pedido, algum sentimento íntimo no seu coração, por mais que você tenha e reserve dentro de você e apresente diante de Deus, se esse seu intento não glorifica a Deus, Deus não te favorecerá. Deus é maior que Xerxes. Você vai ver que Xerxes diz: eu vou lhe dar qualquer coisa que você me pedir. Mas Deus não faz como Xerxes. Deus entrega, abençoa os seus servos aquilo que redunde a sua glória. Então nós devemos avaliar também os sentimentos que nós carregamos no nosso coração quando chegamos na face diante de nosso Deus. E aquilo que nós colocamos diante dele. Às vezes, irmãos, nós não temos nem menção, a gente não consegue nem mensurar mesmo se aquilo que nós desejamos realmente é para a glória de Deus. Deus sabe de todas as coisas. E se a resposta não vem, se Deus não dá, é porque aquilo não glorificaria. Nós devemos ficar tranquilos. A causa deve ser nobre, não esqueça disso. A causa tem que ser nobre. E você quer alguns exemplos de nobreza? O seu casamento é uma causa nobre. Se você colocar o seu casamento diante de Deus em oração, eu tenho por certo que Deus favorecerá. O sentimento de orar para que Deus lave o coração do teu cônjuge, que Deus salve o seu cônjuge, de que Deus mude-lhe o coração, de que haja perdão, de que haja cumplicidade, Deus vai favorecer. Isso são coisas positivas, são boas. A salvação dos seus filhos, você entrega isso a Deus em oração, você entrega isso em jejum, ou você quer apenas forçar a barra? Você quer entrar belo, na presença do rei, forçar a barra e não fazer isso em oração, em contrição verdadeira e em jejum? Esther tem uma causa nobre, e essa causa nobre glorificará a Deus. Qual é a causa nobre que você tem? Que te faz andar de forma nobre, que te faz andar de forma piedosa, que leva você a ter contrição com Deus. Essa causa nobre te levará a ter contrição com Deus, te levará a ter vida de oração, levará você a ter vida de jejum. E Deus te favorecerá, querido. Então é importante você entender isso. Deus não estará obrigado a cumprir todos os nossos caprichos e desejos, só o que for nobre, só o que redunde em sua glória. Eu espero que isso fique muito bem amparado, muito bem acoplado no seu coração. A segunda cena eu chamei de: a rainha demonstra simplicidade, humildade e sabedoria. A gente está seguindo aqui no posicionamento de Esther. Nós vimos que ela vem de oração, de jejum, ela tem contrição com Deus. Agora é uma serva contrita com Deus, e ela vai demonstrar por conta disso sabedoria, simplicidade, humildade. Veja o versículo 3. Então lhes disse o rei, quando viu a rainha bela diante dele, ele disse: que é que tens, rainha Esther? Qual é a tua petição? Até a metade do reino
se te dará. Quando Assuero viu Esté, ele demonstrou apreço a ela, ele também demonstrou atenção à sua rainha, ele ficou feliz por revê-la, fazia muitos dias, se preocupou com o que ela estava sentindo, se alguma coisa perturbava o seu coração, e ele está dizendo: minha rainha, o que você tem? Será que você tem algum pedido especial? Faça-me, eu vou considerá-lo. O que você me pedir, eu vou levar em elevada consideração. Essa expressão que ele disse aqui, eu vou te dar a metade do reino. A metade do reino se te dará, logicamente é uma hipérbole. Não é uma verdade ipsilitre. Ele não vai dividir o reino ao meio e vai entregar uma parte para Esté e ficar com outra se ela pedisse isso. Essa era uma forma que os reis, os poderosos no passado, tinham para demonstrar o seu domínio e seu poder. Esté está dizendo: eu sou todo poderoso aqui, eu posso conceder o que você quiser, eu sou tido como divindade aqui entre os persas, eu posso lhe dar o que você quiser, tenho toda a autoridade no reino para favorecer o que você quiser. Peça-me o que for, embora seja extraordinário, nada é impossível para mim, eu posso lhe dar tudo o que você quiser. Essa expressão também foi utilizada lá no Novo Testamento. No Novo Testamento, o rei Herodes falou para a filha de Herodias, a mulher que ele havia tomado de seu irmão, em um ato incestuoso, que João Batista condenava. Herodias, quando estava... A filha de Herodias estava dançando e alegrou o coração de Herodes, tanto e seus convidados, que Herodes disse: peça-me o que você quiser e eu vou lhe dar até a metade do reino. A mesma expressão, a mesma natureza de proceder de Xerxes. O rei Xerxes, o rei Herodes, a mesma palavra. Tenho poder, posso fazer o que você quiser. E como ele empenhou essa palavra e promessa, a jovem dançou, alegrou seu coração, e a sua mãe, Herodias, disse: peça a ele a cabeça de João Batista. E aí ele havia prometido, não tinha como negar, muito receoso, mesmo assim ele cumpriu e entregou em um prato a cabeça de João Batista. Então, irmãos, era uma forma que os reis usavam para dizer que eles eram poderosos e que precisavam, que poderiam fazer tudo. Aí o versículo 4, respondeu Esté: se bem te aprover, venha o rei e Amã hoje ao banquete que eu preparei ao rei. Então ela tem muita sabedoria aqui, queridos, para preparar um ambiente. O ponto é esse. Ela tem o rei todo-poderoso lhe dando favor e dizendo: vou realizar o que você quiser. Mas ela não se precipitou. Ela não se adiantou a falar ali na frente de todos. A imagem é: Esté está diante dos súditos, na sala real, diante do seu marido. Ela não está em um lugar particular. Ela não se precipitou. Ela poderia dizer: eu sou judia, e o teu primeiro-ministro quer matar todo o povo judeu. Se ela faz isso, ela vai expor o seu rei. Então, sabiamente, ela não faz isso. Amã não está ali, queridos. Ela não pode acusar Amã, enquanto Amã não está na presença do rei, diante dos seus súditos. Ela também não pode fazer isso, porque isso vai causar constrangimento ao seu marido, vai causar constrangimento ao seu rei. Ela não pode dizer: já que você me pediu que qualquer coisa, então anule esse decreto que Amã lhe pediu que você assinasse. Sabiamente ela não podia fazer isso, porque o decreto foi chancelado com um anel, e segundo a lei persa, não podia ser revogado. Olha como ela precisava de sabedoria, e aonde foi que ela adquiriu a sabedoria, queridos, para ter esse posicionamento? Com Deus em oração, com Deus em jejum. Se nós não estivermos preparados, queridos, fortalecidos na face de Deus, em oração, em contrição, em consagração a Deus, facilmente nos precipitaremos ao primeiro convite que chegar aos nossos ouvidos. Nós agiremos por impulso, mas esta mulher não, ela está cheia da sabedoria de Deus.
Ela conseguiu ali em fração de segundos, porque, queridos, nós poderíamos agir diferente. Ela poderia, se não cheia de Deus, agir diferentemente. Em uma fração de segundos ela pode avaliar tudo isso que eu falei para vocês. Opa, eu não posso constranger o meu marido, eu não posso colocar em uma situação assim, eu não posso revelar minha etnia agora aqui, eu não posso fazer aquele que nos preparou essa cilada não está aqui. Então ela teve sabedoria e Deus com o seu Espírito estava guiando Esther. Deus vai te guiar, meu irmão, com sabedoria. Se você tiver a tua vida consagrada, consagre a tua vida a Deus. Sabe por que você se precipita muito em muitas ações da sua vida e escolhas que você faz? Porque você está vazio de Deus. Está faltando consagração, está faltando oração, está faltando contrição. Não haverá como ter sabedoria. Você vai fazer escolhas erradas, precipitadas. Você vai empenhar pessoas, coisas, você vai perder muito. Você não vai preparar um ambiente propício. E Esther, cheia de Deus, cheia de sabedoria, ela está preparando um ambiente favorável, queridos. Deus nos dá sabedoria para a gente ser paciente. E não para a gente ser tagarela, sair falando qualquer coisa. Sair pedindo qualquer coisa, sair colocando qualquer coisa. Muitas vezes nos falta sabedoria para analisarmos o momento certo, para nos posicionarmos, irmãos. O desejo, o afã de conquistar alguma coisa, um trabalho, um bem, uma casa, o que seja, querido, um curso, um outro trabalho, uma outra atividade, um casamento, um namoro, um relacionamento, na afã, no desejo, na paixão, você quer e você se precipita, mas você não avaliou com sabedoria todas as coisas, e você pode estar entrando em um caminho de destruição. Talvez um namoro, uma escolha por namorar com uma pessoa errada, vai destruir toda a sua vida. Faltou oração prévia, faltou consagração a Deus, por isso você está fazendo uma escolha assim. Talvez o casamento, você está às portas do casamento, está cego e não percebe que a escolha está sendo precipitada, porque você não está aguardando com sabedoria, você não está buscando a face de Deus. Mudar de emprego, comprar um bem, como eu estava falando, todas essas coisas precisam de oração, precisa de contrição. Esse exemplo de Esther é propício a nós, queridos, que vivemos em uma vida, em uma Suzana agitada, que nos seduzem a todo momento. A gente olha por todos os nossos lados e somos seduzidos. Nós queremos conquistar, nós queremos ter, irmãos, mas precisamos primeiro orar e buscar o melhor momento, como Esther estava buscando. É preciso agir como Esther, ter sabedoria para preparar o ambiente mais propício. Não perca isso de vida. Não perca isso de vista. Busque o resultado dessas coisas em oração e consagração a Deus. Ela não pede ao rei que lhe trouxesse o primeiro-ministro, ela não revela a sua identidade, ela não pede que cancele nada. Ela pede que o rei vá a um próximo, a um banquete que ela vai dar. Veja o versículo 5. Então disse o rei: fazei depressa. Fazei apressar a Amã para que atendamos ao que Esther deseja. Esse não é o desejo principal de Esther, mas isso não seria nada difícil para o rei. Manda Amã vir depressa, nós precisamos atender o desejo de Esther. Esther sabia o que, queridos? Sabiamente, ela entendia que o rei amava banquetes. Lembra dos primeiros capítulos? Tem banquete aqui e acolá. O rei gosta, meu irmão, de muita bebida, de muita comida. Sabiamente, ela está preparando o ambiente mais agradável para o rei se assentar à mesa e ter toda aquela fartura. Ela sabe que ela não pode falhar em sua missão e ela está analisando todas as coisas para fazer a escolha mais assertiva. E aí o que o rei faz? Leva Amã, como ela lhe pediu. A terceira cena eu chamei de convidados ilustres em um farto banquete. Agora a cena muda. Ela não está mais diante dos súditos.
Ela não está mais ali diante dos guardas. Ela agora está no lugar mais íntimo. Veja o verso 5 ainda, no final do verso 5. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esté havia preparado, verso 6, disse o rei a Esté, no banquete do vinho: qual é a tua petição? E se te dará. Que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Meus irmãos, imaginem aquela mesa farta. Havia realmente muita fartura, muitas iguarias, muitos sabores, muitas texturas, muitos turnos de pratos. Não era uma simples mesa dessa que você se esforça bastante para colocar com tanta fartura. Eram muitas mesas viradas e viradas, mesas viradas e viradas, muitos pratos chegando e Amã e Assuero comendo, degustando. Está o primeiro-ministro arregalado juntamente com o imperador, comendo um banquete que foi feito somente para eles. Todo mundo servindo. E chegando o turno dos vinhos, era a parte da refeição onde eram servidos as bebidas mais caras, as bebidas de mais alta qualidade. E o coração do rei já estava muito alegre, já estava muito feliz. Lembra que um dia ele, muito alegre, fez um pedido insano à sua primeira mulher? Ele está alegre aqui, ele está muito feliz. Aí ele vai dizer: me pede o que você quiser, rapaz, eu vou lhe dar tudo, até a metade do reino. Ele repete aquela conversa. E Esté, mais uma vez, é como que um anticlímax, né? Parece que agora ela vai dizer, agora. Mas não, ela segura mais uma vez. É como se o rei dissesse assim: me diga, rainha, o que você deseja? O que se passa no seu coração? Mas ela não toma aquela hipérbole outra vez, de receber a metade do reino, como que era o momento certo de falar. Pede-me, eu vou te dar tudo que você quer. Mas ela, movida com sabedoria e simplicidade, ela não se precipita e ela não está interessada aqui, irmãos, no poder humano de um rei que se gaba autossuficiente. Ela não está interessada nisso. Quando nós, queridos, estamos bem conectados com Deus, nós não nos enganamos com nenhuma oferta desse mundo. Nós não deixamos nosso coração ser levado com nada, por mais interessante que seja. Às vezes você vai ter que dizer não. Às vezes você vai ter que se retirar a aceitar o convite que parece ser o que vai mudar a sua vida. Mas não vai não. A sabedoria vai lhe mostrar que não é. A simplicidade vai lhe mostrar o outro caminho. As pessoas vão até poder dizer: mas está louco? Como é que você faz isso? Como é que você diz não? Uma vez eu estava trabalhando, deixa eu dar um parênteses aqui. Eu estava trabalhando e no meu trabalho surgiu uma oportunidade de eu acessar um dos cargos que eram mais concorridos. Mas Deus já tinha um outro plano para mim, que ia desembocar aqui no ministério. Mas o convite chegou. E eu seria um gerente lá nesse departamento. Eu ia receber muito, irmãos. Muito dinheiro. Mas o meu coração já havia sido encontrado por Deus no ministério, no chamado. E aí eu disse não ao meu chefe. Eu disse a ele: não posso receber esse convite. Ele chegou para mim, ele levantou da mesa e disse assim: não? Ele gaguejava e disse: como não? Eu disse: não, meu chefe. Deus tem um caminho para mim, eu entendo que Ele está me chamando para um outro propósito e eu vou seguir. Ele me pagou, ele me demitiu, me deu todas as minhas condições e aí ele apertou a minha mão e disse assim: parabéns, você é muito resignado. As portas estão abertas para você. Aí eu disse assim para ele, com ousadia, né? Eu disse a ele: meu chefe, essa porta está se fechando e eu não vou abrir não. Eu não costumo abrir a porta que se fecha não. Deus está fechando, Ele está abrindo uma outra, eu vou entrar por outra. E aí eu fui. Mas aquela oportunidade, irmãos, se eu abraçasse, humanamente falando,
eu não poderia estar aqui hoje fazendo a vontade de Deus. Meu coração poderia me levar a envaidecer e seguir um outro caminho, que não era esse o caminho. Aqui eu me realizo, estando com vocês, pregando a palavra de Deus. Aqui eu me sinto feliz toda semana quando eu encontro vocês, quando eu aconselho vocês, quando eu vou às suas casas, quando eu cumpro a vontade de Deus, eu me sinto feliz e realizado. Eu sou o homem mais feliz do mundo, nesse sentido falando. Mas isso por quê? Porque é o estar na vontade de Deus, é o estar naquilo que é nobre, queridos. Mas se nós não buscarmos a face de Deus, nós não conseguiremos fazer essas escolhas. A gente vai ser seduzido pelo primeiro convite. Olha, pede-me, eu vou te dar o que você quiser. Sabe, Jesus ouviu um convite também. Jesus, quando esteve aqui entre nós, ouviu um convite. O inimigo das nossas almas disse: olha, pede-me, vê todos esses reinos, eu vou lhe dar tudo o que você quiser, se prostrado você me adorar. Mas Jesus está em comunhão com Deus. Jesus é o nosso exemplo. Ele é maior que Esther. Ele é maior do que qualquer um de nós. E ele está em comunhão com Deus. Naquela hora ele disse que ele não aceitou o convite do inimigo das nossas almas. Naquele dia ele o repreendeu e o expulsou. Então, meus queridos, é preciso isso para que os convites de Suzana não seduzam o nosso coração. Então vocês, jovens, estão vivendo a vida de vocês e estão construindo a vida de vocês e serão cortejados pelos convites de Suzana a todo o tempo. É um namoro, é um emprego, é uma oportunidade, é sair do estado, é ir para outro canto. Eu não estou dizendo que essas coisas são demoníacas, mas precisam ser avaliadas com muita oração. Precisam ser avaliadas com muita busca por Deus, para que você seja sábio como está sendo aqui. Não se precipite. Não se precipite. Deixa eu fazer mais um adendo. Talvez seja o seu casamento atual. Você já está no limite. Vou terminar isso. Vou acabar com isso. Não dá mais. Não dá, já tentei de tudo. Esse homem não me atende, não me entende, não quer Deus. Vou viver sozinha, vou viver sozinho. Não se precipite. Casamento é insolúvel. Não se termina. Suporta em oração, buscando a Deus. Entrega o coração deste homem, dessa mulher, a Deus em oração. Não se precipita, irmãos. Infortúnios a gente vai ter o tempo inteiro. Às vezes eu tenho um arranca-rabo com Érica. Você tem com o seu cônjuge. Não deve ser assim, mas acontece. Quando acontecer, a gente joga na mão de Deus. A gente coloca nas mãos de Deus. E Deus nos favorece e a gente continua. Não se precipite. Amém? O marido foi Deus que te deu, a esposa foi Deus que te deu. Cuide. Cuide. Em oração, em consagração. Deus lhe dará paciência, como deu a Esther. Esther está sendo paciente, sábia, simples, modesta, submissa. Por esse motivo ela convidou então o rei. Veja o verso 7 e verso 10. Então o rei respondeu a Esther e disse: minha petição, olha como ela responde, irmãos, com bastante humildade. Minha petição e desejo são a seguinte: se achei favor perante o rei, e se bem parece ao rei conceder-me a petição e pedir e cumprir o meu desejo, venha o rei Amã ao banquete que lhe hei de preparar amanhã. Então farei segundo o rei me concede. É como se a rainha estivesse dizendo: meu rei, eu irei revelar o meu desejo a você, ao Senhor. Mas antes eu lhe peço que venha mais um banquete que eu preparei, que eu vou preparar para vocês dois. Meus irmãos, existem coisas que devem ser ditas realmente em ambiente mais reservado, em ocasião mais elaborada. E para que isso, irmãos? Para que não se reste dúvidas. Para que as coisas fiquem muito bem claras. Se a gente não prepara um ambiente correto para resoluções sérias, muita coisa pode ficar ao vento, por parecer. Nós precisamos ser muito claros, irmãos.
Nós precisamos ser muito pontuais. As coisas precisam ser ditas, muitas vezes, face a face, mas no ambiente correto. E em claro e bom tom, para que nada fique em dúvida. Ela está preparando, ela está visualizando isso. Um ambiente propício para que ela possa revelar o desejo do seu coração mais íntimo. Mesmo que pareça que seja um contraponto, o momento de você tomar uma atitude precipitada, não avance. As coisas podem parecer viáveis, mas a sabedoria vai lhe mostrar que não é a hora. Isso só por Deus, irmãos. Nós temos limitações. Só Deus nos dá discernimento para esse ponto. É Deus que está dando discernimento para Esther. A gente está nesse anticlímax aqui, né? Do enredo. É como que você está assistindo um filme e o negócio está chegando, é na hora que vai acontecer e há um retrocesso. Está acontecendo isso, mas é porque a vida também é assim. A gente precisa de sabedoria para agir de maneira assertiva. Busque a Deus com simplicidade e humildade e de maneira que você tenha o movimento correto, como Esther está tendo o movimento correto. Deus vai orquestrar, meus irmãos, as suas mãos, os seus pés, para que você faça o que é correto, o que seja propício. Estamos aqui em Suzã, mas Suzã não é o nosso lugar. Aqui em Suzã nós podemos nos precipitar. Nós não podemos seguir o caminho do mundo. Nós temos que seguir o caminho da contrição com simplicidade e humildade a Deus. Recalibra isso. Aprende essas coisas com Esther. Enquanto você pratica essas virtudes da sabedoria, contrição com Deus, oração, jejum, Deus está favorecendo e te dando livramento. Livramento, querido. Então a sabedoria, a humildade, o esperar, proverá livramento divino para nós. Assim como Deus livrou o seu povo. Agora vamos para o outro personagem, para a parte final. A próxima cena, do verso 9 ao verso 12, foca agora em Amã. É o homem vaidoso, é o retrato, a caricatura do homem vaidoso, da prepotência, da arrogância de coração cego que vive em Suzã. Olha o que ele vai dizer, verso 9. Então saiu Amã daquele dia, alegre e de bom ânimo, quando viu Mordecai à porta do rei, e não se levantara, nem se movera diante dele, então se enfureceu, se encheu de furor contra Mordecai. Amã, porém, se conteve, e foi para casa, e mandou vir os seus amigos, e Azera, sua mulher. Contou-lhes Amã a glória das suas riquezas, e a multidão dos seus filhos, e tudo que o rei tinha engrandecido, e o que tinha exaltado sobre príncipe em todos os servos do rei. Disse Amã: a própria rainha Esther, a ninguém fez vir com o rei ao seu banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Amã é o típico homem cego, ludibriado pela opulência, pela fama, pelo prestígio e pela glória de Suzã. Olha como ele está envadecido. Ele saiu daquele banquete com aquela falsa impressão de que Esther havia favorecido ele com distinção. Ele está achando que ele tem o bom ânimo de Esther. Ele está achando que ele tem o favor do rei, o favor da rainha. Ele está inflado, queridos. Ele está arrotando a arrogância, está cheio de si. Ele é aquela pessoa prepotente. Ele chegou em sua casa e o que ele fez? Ele mandou chamar sua esposa, mandou chamar os seus amigos, reuniu todo mundo para arrotar a sua soberba. Ele chamou todos e começou a falar das suas riquezas, da grande quantidade de filhos que ele tinha. Ele começou a falar como ele foi engrandecido, ele se tornou o primeiro-ministro. Ele começou a chamar todos os bajuladores para perto de si e começou a falar cegamente de tudo aquilo que ele estava ludibriado. É assim que vivem os homens nessa vida, queridos. Nos seus caminhos perniciosos, eles acham que toda hegemonia pertence a eles, que tudo deve louvar a glória do nome deles, que tudo
nesta vida, ele é o centro da festa. Amã saiu dali com a barriga cheia, mas com a alma vazando de privilégios. Ele achava que ele era o melhor de todos. E quando ele chegou e saiu daquele banquete, que ele viu Mordecai, o seu coração se irou, porque ele viu que alguém não estava reconhecendo a sua autoridade, não estava reconhecendo o seu poder, não estava reconhecendo a sua fama, e ele disse do seu coração: não, eu preciso destruir esse homem. Eu preciso destruir e acabar com ele. Ele chamou todos aqueles seus bajuladores e disse: a rainha quer o meu bem, todo mundo quer o meu bem, mas eu não vou desistir enquanto este homem que não reconhece a minha autoridade estar aqui à porta do rei. Eu quero destruí-lo. É como, irmãos, a ira tomasse conta do coração de Mordecai, de Amã, e ele não esperasse nem um ano passar para cumprir aquele plano sórdido dele. Ele quer destruir agora. Ele deixou, mas só que o texto diz que ele se refreou, ele se segurou e não agiu para destruir a Mordecai naquela hora. Ele se segurou e não foi procurar a destruição de Mordecai. Mas um outro sentimento tomou seu coração, que era de desprezo. Ele desprezou aquele homem, ele desprezou o homem de Deus. Então, o que aconteceu no verso 14 aqui? Veja o verso 14. Zera, sua mulher e todos os seus amigos, chamou ele e deu um conselho a ele. Então lhe disse Zera, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã dize ao rei que nela enforque Mordecai. Então, entre alegre no banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã e mandou levantar a forca. Essa forca aqui, irmãos, teria mais ou menos 22 metros de altura, ou como um prédio de 8 andares. E aí ele aceitou aquilo. Ele manda fazer a forca. E aquela forca ele imaginava que fosse o lugar onde ele iria, enfim, acabar com a vida do seu inimigo. Acabar com a vida daquele que o desprestigiava. Mas isso não vai acontecer. Neste mundo, meus irmãos, há outros Amãs. Talvez estejam me ouvindo de alguma maneira. E pela cegueira de suas vaidades e o orgulho dos seus corações, acham que estão acima de todas as pessoas. Acham que estão acima de todos e querem destruir. Destruir os justos. Destruir aqueles que querem viver vida nobre. Vida honesta, vida honrosa. O conselho primeiro foi que você viva assim. Vida honesta e vida nobre. Mas haverá Amãs querendo te destruir. Haverão aqueles que vão perseguir o povo de Deus. Haverão aqueles que vão construir forcas para destruir, ou no intento de destruir o povo de Deus. Eles estão presentes aqui em Suzã. Eles estão próximos de vocês. São pessoas que não temem a Deus. São pessoas que não amam o seu modo de vida, o seu modo de viver. São pessoas que são malignas e vivem a malignidade deste mundo. O que eles aprovam é tudo que seja maligno. O que eles abraçam é tudo que seja maligno. E eles te convidam para essa malignidade. Esse convite é a forca. Não pense você que você vai sair aí fora e você vai ver uma forca monumental de 22 metros que ele preparou para você. Não, a forca é o convite. A bebida, às drogas, ao adultério, ao aborto, ao politicamente correto. É o convite à inclusão, à aceitação de tudo, fora dos padrões bíblicos. É aquele convite que o namorado lhe pede para você avançar. Isso é a tua forca. Você é santo, você é santa. Vive em Suzã, mas não pertence a Suzã. Os habitantes de Suzã, os Amãs de Suzã, vão lhe fazer convites para lhe destruir. Eles já erigiram as forcas. Eles já mandaram construir. E eles almejam que você caia nelas. Eles querem enforcar a sua vida, eles querem destruir a tua fé de maneira perniciosa. Amã estava achando que Mordecai seria destruído ali, mas não vai acontecer isso, porque Deus vai prover o livramento. E talvez, querido, você já tenha uma forca te esperando lá fora, e essa mensagem aqui seja para o teu livramento. Talvez, querido, querida, a forca já foi erguida para a destruição do teu casamento.
Mas hoje Deus pode destruir esta forca e quebrá-la, destruí-la, e você não ser dependurado nela. Sabe, Deus pode salvar esses homens que estão por aí montando essas coisas. Deus é poderoso para salvá-los e tirá-los deste caminho. Mas eles mesmos que estão provocando forcas para muitas pessoas e muitos nobres de Deus, eles mesmos serão enforcados nas próprias armadilhas que eles estão montando. É o que nós veremos mais à frente. Cuidado com os bajuladores. Cuidado com as bajulações. Não seja um bajulador e não atraia bajuladores para você. Amã se cercou de bajuladores. Os bajuladores, eles são cegos. Eles buscam promover-se às custas de egoísmo alheio. O bajulador faz isso. Ele fica lambendo o teu egoísmo. Ele nunca vai te apontar o teu erro. O bajulador, ele nunca vai apontar que você está se precipitando. Ele vai amar a tua egolatria, o teu ego. E ele vai, na verdade, fortalecer mais isso em você. Ele vai fortalecer a tua soberba. Ele vai dizer que você é capaz, que todo mundo está aos seus pés. Ele vai dizer que você tem poder para fazer o que você quiser. Foi o que disseram para Amã. Foi o que Amã acreditou. Tome cuidado com os bajuladores. Os bajuladores, eles sempre aparecem na vida das pessoas. Eles sempre cercam as pessoas. Eles começam a nos elogiar. Eles começam a valorizar as nossas benfeitorias. Mas os desejos dos seus corações são estranhos, são perversos, são pecaminosos. E depois eles se revelam. Depois eles revelam quem eles são. Cuidado com os bajuladores. Jamais promova estar com eles. Jamais promova situações para que eles façam parte da sua intimidade. Antes, siga o caminho de Esté. Siga o caminho da humildade, da simplicidade, da devoção a Deus e da vida de intimidade com Deus e de piedade. Que o Senhor Jesus Cristo aplique, queridos, essa palavra no seu coração e o Espírito Santo lhe mova para que você possa andar como Esté. Amém? E fuja do mau exemplo de Amã. A gente ainda vai ter mais cenas para os próximos capítulos. Vamos orar? Senhor Pai, nós bendizemos o Teu nome nessa manhã. Nos alegramos, Senhor, pelo conselho da Tua palavra. Nos ajude, Senhor, a ter uma vida piedosa, mantendo, Senhor, os princípios espirituais, a oração, o jejum. E adquirindo com isso, estando diante da Tua face, em audiência contigo, em oração, adquirir a sabedoria, a simplicidade, a humildade, Senhor, que Esté teve, para a gente fazer as escolhas mais certas. Eu lhe peço, Senhor, livra este meu irmão, esta minha irmã, da forca. Livra-os, Senhor, da destruição. Livra-os, Senhor, dos convites. E não os deixe se precipitarem. Que se movam, Senhor, por essa Suzã em que eles vivem, de maneira como Esté se portou. Estejam contigo, fortalecidos no Senhor e tomando suas atitudes e ações mais assertivas. Salva, Senhor, também aqueles que estão entrando por um caminho de bajulação, por um caminho pernicioso, pelo mau exemplo de Amã. Salve-os enquanto há tempo, Senhor, enquanto há oportunidade deles se encontrarem com a graça de Deus, com a graça de Cristo Jesus. Salva-os, meu Deus, eu lhe peço, enquanto há oportunidade de contrição, porque vai chegar o dia e a hora que não mais haverá. E nesse dia só haverá choro e ranger de dentes. Tenha misericórdia, Senhor, de nós, nos guie e nos dê um resto de manhã e uma tarde na Tua presença. No nome de Cristo oramos. Amém. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus e a comunhão com o Espírito Santo seja partilhada entre todos nós, no nome de Jesus.
Amém. Faça uma oração silenciosa e a gente se despede ali, irmãos.